Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O que você vê ao olhar para um ajuntamento de discípulos de Jesus, uma igreja? Como você os definiria? O que eles deveriam fazer, além de mais discípulos, principalmente em relação ao mundo descrente? E o que as pessoas de fora dizem sobre nós? Como elas nos veem? Como nos consideram? Como nos tratam? O que elas deveriam esperar de nós? Melhor ainda, você sabe como Jesus nos vê? O que Ele diz a nosso respeito? O que Ele espera que façamos neste mundo? Esse é o alvo de Jesus a partir do versículo 13. Ele quer dizer quem nós somos. Estamos no Sermão do Monte, onde Jesus prega às multidões que o seguiam e faz uma descrição do que isso significa, como é a vida de um discípulo. Nos versículos 1 a 12, ele disse como identificamos um discípulo e como podemos nos avaliar para descobrirmos se nós mesmos já somos um discípulo de Jesus. Em resumo, um discípulo de Jesus, um cidadão do reino do céu, um verdadeiro evangélico é alguém que, por seguir a Jesus, reconhece a sua pobreza de espírito, que chora pelo pecado, o seu e das pessoas ao seu redor, é humilde, deseja profundamente a justiça de Deus em sua vida e no mundo, é misericordioso, busca a limpeza de coração e não só a externa, busca também a interna. E é alguém que promove a paz entre os homens, entre eles e o próprio Deus. A estes Deus concede o seu reino, Deus perdoa, sacia de justiça, trata com misericórdia, se revela, adota como filhos. Porém, eles também serão perseguidos pelo mundo, por se identificarem com a justiça de Jesus. Quando a perseguição por causa de Cristo surgir, eles não devem se desanimar ou revidar, mas fazer festa, pois isso demonstra de que eles são identificados pelo mundo como discípulos de Jesus, como foram os profetas do passado, e que o lugar deles é o céu e não essa terra, onde eles serão recompensados, finalmente, por sua fidelidade. Pois bem, a partir do versículo 13, Jesus passa a dizer como ele vê ou como ele define os seus discípulos. Então, uma vez que você se identifica com um discípulo de Jesus, descubra o que você é. A primeira definição está aqui no versículo 13. Nós somos o sal da terra. Neste versículo, Jesus faz uma afirmação, uma pergunta e uma conclusão. A afirmação é de que os discípulos de Jesus são o sal da terra. O sal tinha algumas utilidades menos importantes. O tempero de comida, o fertilizante para o solo, claro, em poucas quantidades. Mas a mais importante daquela época era conservar o alimento, preservá-lo da putrefação ou do apodrecimento. Logo, discípulos de Jesus são o conservante moral desta terra. Aqueles que preservam o mundo de se corromper, como o mundo poderia se corromper por causa do pecado. Segundo Jesus, este mundo caído não é um caos total entregue ao pecado simplesmente por causa dos seus discípulos, que confrontam, que impedem ou anulam o avanço do mal. Essa foi a afirmação de Jesus. Seus discípulos são o sal da terra. Em seguida vem a sua pergunta. Se o sal perder o sabor, perder as suas qualidades ou a sua salinidade, é possível restaurá-lo? Essa aqui é uma pergunta retórica, onde a resposta é um retundante não. É claro que, cientificamente, isso não ocorre. Sal não perde a sua salinidade. Porém, no Oriente Antigo, o sal não vinha da evaporação de água salgada, mas de poças d'água no chão, cheias de impurezas. O produto parecia sal, mas não era 100% puro. Ao ser filtrado, o sal poderia ser colhido e o restante, que era o resíduo que sobrava, não servia para nada. E é a este resíduo que Jesus está se referindo aqui. Portanto, ele faz a conclusão. O resíduo, aquilo que não é sal,
serve apenas para ser jogado e pisado pelos homens. Este resto era e é até hoje lá naquela terra, espalhado pelo chão das lajes. Ele serve para endurecer e impermeabilizar. Ali se fazem reuniões, ou seja, acaba sendo pisado pelas pessoas. Pela lógica do que Jesus está dizendo aqui, sal que não salga, não é sal. Então, verdadeiros discípulos, o sal verdadeiro, nunca perdem sua eficácia de salgar o mundo. Portanto, chegamos a duas conclusões. A primeira é que o papel dos discípulos de Jesus neste mundo é retardar a sua deterioração, a sua corrupção causada pelo pecado. Em todos os âmbitos sociais, no mercado de trabalho, na economia, na educação, no direito, na política, na filosofia, nas artes, na música, nos esportes, na construção civil, na advocacia, na internet, nos assuntos relacionados à família, enfim. Devemos estar não só presentes em todas essas áreas, como ativos nesses ambientes. O mundo precisa dos discípulos de Jesus, mesmo que ele não saiba disso. O nosso papel é salgarmos estes ambientes, e isso envolve criar meios para evitar os danos do pecado. Nas escolas, nas creches, nas empresas, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, no socorro às vítimas de guerra ou catástrofes climáticas, no auxílio a refugiados, enfim. Essa é a primeira conclusão. O nosso papel como discípulos de Jesus é retardar a deterioração deste mundo. Mas a segunda conclusão é que quem acha que é discípulo, mas não salga ou não preserva o mundo do mal que o pecado pode causar, precisa se autoavaliar. Se você aceita ou participa do padrão ou o podrão deste mundo em decomposição, é porque talvez ainda você não é sal, não seja um discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus não fazem concessão com o mal, porque eles são o sal da terra.